Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você sabe que vem fogo do céu. Nós chegamos naquele momento que você fica aí aguardando, porque aqui com a gente não tem meia palavra. É o que Deus manda entregar, nós estamos entregando aqui no Café com Fé, a sua palavra amiga. É isso daí, menino e menina. Você sabe muito bem que o Espírito Santo, quando ele usa e ele fala, vai fazer, eu cumpro a palavra, eu cumpro aquilo que me mandam fazer. E nesse momento, eu quero orar para que você possa ter o entendimento da palavra plena, completa, aí dentro do seu coração. Que você ouça com os seus ouvidos, mas receba essa palavra no seu coração. Que as pedras de tropeço, empecilho, não sejam impeditivos para que você receba. Por isso eu quero orar. Eu gostaria que você recebesse essa oração. Pai amado, misericordioso Deus, eu estou diante de Ti, Senhor, nesse momento para agradecer o momento que nós estamos vivendo aqui, onde eu posso trazer para eles, Pai, uma palavra amiga no Café com Fé. Senhor meu Deus, eu peço nesse momento que a palavra dita aqui, Senhor meu Deus, caia em terreno fértil, que ela germine e que ela dê muitos frutos, Pai. E que cure as almas, que cure o coração de quem esteja sofrendo com esse tema. Espírito Santo, eu peço que o Senhor distribua a sua unção de poder para que todos compreendam a mensagem aqui colocada. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada pela vida de cada ouvinte que está aqui ouvindo. E eu te peço, Senhor, que aqueles que estão ouvindo e não te conhecem ainda, não aceitaram Jesus como único Senhor, Salvador das suas vidas, que terminando esse programa, essas pessoas venham nos procurar para que nós possamos fazer uma oração junto com elas e elas possam receber a Ti como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, obrigada por continuar me usando. Obrigada, Senhor. E eu tenho certeza que é o Senhor que capacitará a minha voz para trazer aquilo que tem necessidade de trazer. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, amados, nós estamos no Café com Fé, número 260, do dia 17 de maio de 2022, no programa Portas Abertas, número 283. O tema de hoje, amados, é Jesus cura rejeição. Eu quero começar a ler para vocês Isaías capítulo 53, versículos 3. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Se quiser acompanhar, abra sim, eu acho importante. Mas eu só não gostaria que você quebrasse a comunhão desse programa. Tá bom? Na realidade, a comunhão da palavra. Isaías 53, versículos 3 está escrito assim:
Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Amados, eu vou complementar com os Salmos 27, versículos 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Queridos, a palavra rejeição, o verbo rejeitar, segundo o dicionário, significa lançar fora, expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar, desprezar. Rejeição, portanto, significa ser posto de lado, significa ser descartado e sem valor. Queridos, a rejeição faz a pessoa sentir-se preterida, colocada de lado. É como se ele ouvisse alguém dizendo assim: eu não quero você, você não me serve, você não tem valor. Agora, amados, eu quero te perguntar, alguma vez em sua vida você já se sentiu rejeitado? Fala para mim, alguma vez? Há muitas pessoas ao nosso redor com esse sentimento em suas vidas. E é em várias áreas, não é apenas numa área, não. Quase todos nós já experimentamos algum tipo de rejeição, de uma forma ou de outra. E ninguém precisa ter vivido um abuso no passado para ter experimentado rejeição, não. Às vezes, amado, nós sentimos rejeição até de um filho gritar com a gente, até de um filho nos maltratar. Ou às vezes nós nos sentimos rejeitada, principalmente nós mulheres, quando o marido olha torto pra gente, quando o marido às vezes não nos dá atenção devida. Eu tenho certeza também que eles sentem a mesma coisa quando nós falamos de atravessado para eles. Por isso, amados, eu quero dizer que alguns são rejeitados em algum relacionamento amoroso, alguns são rejeitados por causa da sua condição social, alguns por causa da sua raça, outros rejeitados por causa de um problema ou limitação física, outros ainda são porque são considerados feios. Alguns são rejeitados por causa do bairro onde moram, outros porque possuem baixo rendimento escolar, outros porque não se veste como manda a moda, outros por causa de uma religião. Sim, amados, eu já fui rejeitada porque eu escolhi Jesus. Alguns são rejeitados por causa da sua origem, outros são rejeitados por causa da sua baixa cultura ou linguagem. Sabe, amados, eu li um livro da Joyce Meyer com o seguinte título, As Raízes da Rejeição, no qual ela fez algumas afirmações muito interessantes sobre a rejeição. Uma delas, eu quero que você preste atenção. Citação dela: a dor de rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar. Sabe, amados, eu sou obrigada a concordar com ela. Eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. A dor física, amados, o médico vem, entra com o remédio e tudo bem, mas a dor emocional não. Acontece, queridos, que todos nós enfrentamos a rejeição aqui ou ali, hoje ou amanhã, mas quando chega a hora, nós temos que enfrentá-la. Ela sempre vem acompanhada de muita dor. Eu sei o que é rejeição, nunca tive rejeição de pai nem de mãe, não é nada disso, tá? Mas eu sei o que é rejeição. Eu fui uma criança que eu me achava tão feia e eu era tão linda. Hoje eu vejo as fotos e eu me sentia rejeitada. Então eu sei o que é rejeição. Segundo os psicólogos,
É muito trabalhoso lidar com uma dor que não está localizada em qualquer parte do corpo humano. Amados, você já teve dor numa junta? Nas costas? Ou na cabeça? Quando ela é resultado de uma inflamação, então, dói. Mas o que acontece? Os médicos pesquisam para saber onde está o ponto de origem dessa dor, né? E daí, a partir da origem, eles fazem o tratamento com analgésicos, medicação para alívio dessa dor. Mas o que fazer? Fala para mim! Quando está doendo muito, só que não existe um ponto físico de origem dessa dor. Queridos, qualquer pessoa que já experimentou esse sentimento de rejeição sabe perfeitamente o que eu quero dizer hoje. E eu quero te dizer que a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre da mãe, no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes da rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam uma menina, mas descobrem que o novo bebê é um garoto, ou vice-versa. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição, assim como crianças que são comparadas frequentemente com irmão, irmã. Tais comparações, o que elas podem fazer? Podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. Queridos, tenho que continuar, porque essa é uma introdução. A adoção, abandono, até a morte de um dos pais pode causar rejeição. O abuso não é necessariamente a única causa da rejeição. Contudo, é uma causa principal, sim. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional, retenção de amor, definitivamente, queridos, plantam sementes de rejeição. Eu falei retenção de amor, sim. Pessoas que estão vivendo com a família, cujas famílias não os amam mais, não querem mais a sua presença. É retenção de amor. Amados, quando essas coisas acontecem na vida das pessoas, elas desenvolvem alguns comportamentos, como os que veremos agora. E eu vou falar os maiores resultados da raiz de rejeição. E tudo isso está na palavra de Deus. Queridos, a raiz de rejeição provoca rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo. Miriam, raiz de amargura, pessoa defensiva? Sim, amados. Queridos, você já conversou com alguém e você foi falar alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa já veio na defensiva para você? Mas não é bem assim, querido. Ou você foi falar com alguém e a pessoa te desrespeita. Ou mesmo a pessoa quer mostrar que ela sabe mais que você. E o perfeccionismo, sim. Perfeccionismo. As pessoas rejeitadas querem ter a perfeição para poder serem melhores. E qualquer pessoa, amados, que se sente rejeitada pode desenvolver um desses comportamentos. Só que, presta atenção aí, menino e menina! Eu tenho uma boa notícia para você. Se você é alguém que foi rejeitado nessa vida,
que está sofrendo com síndrome da rejeição, que está sofrendo com síndrome do coitadinho, que está sofrendo, mas sofrendo mesmo, de que alguém não me quer, saiba que você não é a única pessoa que passou por isso. Você não é o único que foi rejeitado ou está sendo rejeitado, né? Mas voltando ao nosso tema, voltando aqui no que Deus mandou trazer para você. Gente, eu quero dizer para você que a rejeição fez parte ativa na vida de Jesus. E olha que a Miriam não está doida não. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra. Queridos, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. E eu quero que você saiba que apenas 3 coisas eu já provo isso para você. 3 coisas que mostram que Jesus foi rejeitado. Sofreu rejeição como você. A primeira coisa, amados, é a rejeição de Jesus foi profetizada. Em Isaías 53, versículos 3, é exatamente o que eu li. Ele era desprezado, rejeitado, abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Amados, olha só, Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo sobre Jesus. Sabe qual é a síntese da vida de Jesus na profecia de Isaías? O servo sofredor, o rejeitado, o desprezado. Jesus teve sua rejeição profetizada antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer. Antes mesmo. E amados, e deve ter sido rejeitado até no ventre da mãe dele. Não por Maria nem por José, mas por aqueles que viram Maria barriguda, Maria grávida. Que a história da Bíblia não conta, como eu já falei para vocês. Você lê uma página e acha que sabe tudo. Você tem que ir na época, nos costumes. Maria, quando ficou grávida, pode ver que ela foi viajar para a casa de Isabel, sua prima. Por que será? Porque as pessoas iriam achar que ela e José tiveram relações. Amados, Maria também foi rejeitada. Agora, o mais agravante, Jesus foi rejeitado pelos seus. Em João capítulo 1, versículo 11, amados, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O verso bíblico diz, os seus. Queridos, uma coisa é quando você é rejeitado pelo homem da quitanda, pelo trocador de ônibus, que você nem mesmo sabe o nome. Mas quando se é rejeitado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pelo filho, pelo amigo chegado, é diferente, amados. Muito diferente. E a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos dele, pelas pessoas mais próximas a ele. Jesus enfrentou a rejeição. Seu nascimento foi marcado pela rejeição. Eu tenho que lembrar, inclusive, que ele não tinha nem lugar para ele nascer. Ele não tinha lugar para nascer. E fora isso, Jesus foi rejeitado pelo povo.
Houve uma época, amados, na vida de Jesus em que ele foi rejeitado pelo povo. Atentem para esse texto em Mateus capítulo 27, versículos 21 e 22. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás! Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Queridos, quem eram esse todo? Povo. E o que Jesus fez pelo povo para que ele fosse rejeitado? Eu vou falar algumas ações de Jesus que você, como cristão, já conhece. Jesus curou o povo, curou os coxos. Jesus deu atenção às mulheres abandonadas e desprezadas. Deu atenção às crianças. Jesus ajudou o povo, orientou o povo, pregou ao povo. E mesmo assim, Jesus foi rejeitado. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, experimentou o sentimento de rejeição. Ninguém nesta terra foi tão rejeitado quanto ele foi. Ninguém será tão rejeitado como foi Jesus. Por isso eu quero dizer para você agora, aqui no programa Portas Abertas, no Café com Fé, se você está sentindo-se rejeitado, sente-se jogado fora, se você se sente preterido, deixado de lado, você não está só. Jesus está do seu lado. Ele sabe o que significa ser rejeitado. Eu vou ler de novo uma parte de Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Queridos, sendo assim, veja o que Deus oferece ao que se sente ou se sentiu rejeitado por alguma razão. Lembrando que a situação de Jesus sempre será pior. Além dele ter sido rejeitado no nascimento, pelos dele e pelo povo, na hora que ele estava naquela cruz, até Deus o abandonou, até Deus o rejeitou. Porque se Deus tivesse aclamado ele, ouvido ele, quando ele gritou: Abba, Abba, Pai, por que me desamparastes? Nós não teríamos a salvação hoje. E essa é uma revelação para você. Por isso eu te digo, se alguma situação se formou, se configurou para que nascesse esse sentimento em seu coração, Deus quer oferecer a você saídas para mudar a sua vida, amados. Saídas. Então, querido, para aquele que se sente rejeitado, você aí que se sente rejeitado, Deus oferece aceitação e acolhimento. Em João capítulo 6, versículos 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Queridos, olha que palavra maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. De modo nenhum, de forma alguma, eu o lançarei fora. Para aqueles que estão sofrendo com a rejeição, o Filho de Deus, Jesus Cristo, oferece aceitação e acolhimento. Se alguém tem desprezo de um lado, rejeição do outro lado, ele tem aceitação diante de Deus. O Senhor diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando vamos a Jesus, amados, Ele cura nossas feridas, Ele restaura as nossas forças, Ele nos faz viver como pessoas aceitas e acolhidas. Tudo isso por um Deus de amor. Portanto, não se sinta rejeitado, não. Jesus oferece aceitação e acolhimento.
Queridos, sinta-se abraçado hoje por Jesus. Sinta-se acolhido por Jesus. Para aquele que se sente rejeitado, Deus oferece alívio verdadeiro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículos 28. Querido, se o mundo te rejeita, a pessoa em que você confiava o rejeitou, a pessoa que você amava está te rejeitando, alguém lhe disse fora daqui, vai embora. Jesus está dizendo para você, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus, amados, quer aliviar a dor da sua alma, a dor do seu coração. Só Ele, só Jesus pode aliviar a alma e o coração sobrecarregado e pesado. Se é assim que você está se sentindo, venha Jesus. Porque Jesus aceita você, Jesus acolhe você, Jesus alivia você de todo o peso que tem sobrecarregado a sua vida. Amados, às vezes a gente pode se sentir rejeitados por nós mesmos, por uma culpa do passado, algo mal resolvido com alguém. Às vezes a pessoa nem está nos rejeitando, mas nós estamos nos sentindo rejeitados por nós mesmos. Então existe sim rejeição de nós mesmos. Amados, fala com Jesus, clame por Ele, fale com Ele. Fala que você está aqui, fala que você está pronto, fala que você precisa dEle. Porque para aqueles que se sentem rejeitados, Deus oferece a sua presença real. Em Salmos 23, versículos 4, amados, nós temos a verdadeira promessa do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amado, sabe, queridos, é possível que a rejeição tenha gerado em seu coração um sentimento de abandono e solidão. No entanto, eu quero lhe afirmar que você não está sozinho e nem abandonado em sua dor. Existe um Deus que lhe oferece a sua presença real, porque Ele é real. Ele te oferece uma presença segura para você atravessar no vale da sombra da morte, porque o rejeitado se sente como no vale da sombra da morte. Quantas pessoas se suicidaram por ter essa sensação de rejeição dentro de si? Quantas pessoas? E a rejeição não é mérito só seu, não. A rejeição é um espírito maligno que entra na pessoa e traz muitas consequências. Agora eu quero ensinar para você mais 2 itens e a gente já está terminando. Eu quero falar de 2 categorias de pessoas rejeitadas. As pessoas que se fecham para Deus, que nem aquelas pessoas que estão em pecado e não querem chegar no Senhor. Não querem dizer, Pai, eu não tenho forças para largar do pecado. É Ele que faz tudo. Então, tem as pessoas que se fecham para Deus na rejeição. Essas pessoas se trancam dentro de si mesmas, sofrem e fazem sofrer os que a rodeiam. E existem as pessoas que se abrem para Deus. Essas pessoas recebem aceitação e acolhimento, alívio, presença real do Pai. Por isso, queridos, eu quero perguntar, qual será a sua escolha hoje? Se abrir para Deus e encontrar a cura para a sua rejeição, ou se fechar para Deus e permanecer escravo desse sentimento? Amados, a decisão é sua. Eu poderia ficar aqui a noite inteira
falando com você, a noite inteira tentando te convencer que Jesus é a sua saída. Eu conheço pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm depressão, têm crises de ansiedade. Tudo por culpa da rejeição. Tem pessoas hoje que não saem na rua porque se alguém olhar para ela vai se sentir um patinho feio. Amados, sinta-se um cisne, não um patinho feio. Nade numa lagoa de águas brandas e águas cristalinas. Deixe-se permanecer na abundância da bondade do Senhor. Receba dele essa bondade, receba dele essa graça. Receba dele o espírito de alegria, o espírito de amor, o espírito de que você é a menina dos olhos de Deus. Receba, amados, de que você é o melhor que Deus fez. Você é a perfeição. Amados, eu fico tão chocada quando alguém diz: você viu como aquela pessoa é feia? Como aquela pessoa é gorda? Nossa, meu Deus do céu, como aquela pessoa é ridícula. Amados, não importa o que aquela pessoa é. Se ela é magra, se ela é gorda, se ela é feia, se ela é preta, se ela é branca. Ela é filha de Deus. Jesus morreu por ela também. Da mesma forma eu estou dizendo, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Não importa se você está sendo rejeitado. Não importa quem está te rejeitando. Amados, deixe-se envolver. Deixe-se envolver pelo abraço de Deus. Deixe-se envolver pelo sacrifício que Jesus Cristo pagou no nosso lugar. Deixe-se envolver na vitória que ele teve ali quando ele desceu ao inferno para vencer a morte. Deixe-se vencer na vitória que Jesus teve sobre a rejeição. Não fica chorando pelos cantos, não fique se lamuriando. Murmuração não é de Deus, murmuração afasta Deus de você. Murmuração fecha a porta que Deus tem aberto para você. Murmuração te faz andar nos desertos 40 anos sem entrar para ver a terra que mana leite e mel. Amados, Deus já sonhou os sonhos para você. Deus já realizou tudo por você. Você tem que ter fé para acreditar. Porque para você crer, você tem que ter fé. E a fé você move no natural. Tira esse espírito de rejeição de você. Abomina ele na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. E se você não tem forças, fale com ele. Fale: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho forças para tirar esse sentimento do meu corpo, da minha mente. Mas eu estou me entregando nas tuas mãos. Faça o seu querer na minha vida. Faça a sua vontade na minha vida. Pode ter certeza que é Ele que vai curar as suas feridas. É Ele que vai fazer plástica nas suas cicatrizes. Não, ainda está sangrando, é Ele que vai dar os pontos. É Ele que vai dar os pontos para que não sangre mais. Ele te ama, Ele não te rejeita. Amados, se dentro de você tem raiva por causa dessa rejeição, liberte-se dessa raiva. Entregue nas mãos do Senhor, perdoa, porque a falta de perdão também é pecado.
A falta de perdão te leva num afastamento do Senhor. Amados, creia, queridos, que a partir do momento que você se alimenta da palavra de Deus, você se fortalece. Não se feche numa concha, não. A maioria das conchas não tem pérola dentro quando se abre. Tem o molusco que nós comemos, que é a ostra. Não se feche numa concha. Pérolas são muito raras quando você abre a ostra. É com muita dor, com muito sofrimento que ela se transforma numa pérola. Portanto, amados, deixe esse sofrimento do lado. Deixe ele queimar. Entregue ele nas mãos do Senhor. Deposite ele no odre de ouro de Deus e deixa queimar como incenso com cheiro bom e agradável a ele. Perdoa. Perdoa como Jesus perdoou os seus algozes. Perdoa aqueles que estão fazendo você sofrer. Perdoa, amados. A decisão é sua. Eu quero te dizer que para você seguir Jesus é muito fácil. É você aceitar a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero te prevenir também que as portas são diversas e que a entrada é estreita, sim. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Tem gente entregando comida de péssima qualidade. Tem gente entregando comida com lamaçal. Tem gente entregando comida com porcaria para você comer. Deus, Ele só quer uma coisa. Ele quer o seu coração. Mas Ele não ama o pecado, não, amados. Entrega nas mãos dEle aquilo que você sabe que não está te fazendo bem. Ele é fiel. Ele é fiel para perdoar. Ele é fiel para te ajudar. Ele é o grande eu sou. O grande Deus, eu sou. O grande eu sou. Ele manda te dizer hoje: liberte-se, liberte-se, liberte-se. Aceite a salvação dele. Liberte-se da rejeição. Liberte-se. E só existe uma forma, amados, de você aumentar a tua fé e decidir crer no Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A decisão é sua, amados. Quanto mais familiaridade você tem de ouvir a palavra de Deus, mais você se sente íntimo dele. E mais você vai conhecendo e o seu coração vai se transformando até ficar como o coração de Davi, do rei Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Davi era perdoado porque o coração dele era segundo o coração do Senhor. Ele sabia chegar a Deus, ele sabia clamar, ele sabia pedir. Ele sabia reconhecer o quanto ele era limitado, o quanto ele dependia de Deus. Faça como Davi. Saiba a importância de ouvir e de se alimentar da palavra de Deus. E nunca se aparte do seu coração de Deus. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.